Oi pessoal do Big Starter, aqui é o Ricardo Bustamante. Eu sou da Yes Dev Games e eu e a minha equipe resolvemos apresentar para vocês o jogo que a gente criou. Esse jogo foi desenvolvido inicialmente numa Game Jam, no Ludum Dare número 38, cujo o tema era Small World. No caso, a gente fez um jogo se passando em um pequeno planeta. A primeira inspiração que veio, no caso, pra gente foi Pequeno Príncipe. Mas ao mesmo tempo muitas ideias foram surgindo e outras ideias de um jogo de luta, um jogo de plataforma cooperativo ou mesmo um brawler. E a gente combinou alguns elementos desses diversos gêneros de jogos e surgiu o nosso pequeno shooter. Vou mostrar para vocês um pouco da jogabilidade do jogo e depois mostrar algumas opções que a gente tem disponível. Primeiramente, temos 2 jogadores, porque a configuração está configurada para 2 jogadores. Futuramente a gente pretende ter uma tela de seleção de personagens e poder jogar até 4 jogadores. Na verdade, isso já é possível no nosso protótipo. Aqui você pode ver que eu posso controlar cada um dos personagens individualmente. Atualmente os controles estão configurados para o teclado, mas é possível usar um controle de Xbox. Eu vou usar aqui também para mostrar. Certo. Uma vez que está configurados os controles, quais são os comandos que eu tenho? Eu posso, por exemplo, andar para um lado e para o outro, pular, eu posso dar um salto duplo caso eu pule no meio do ar, e se eu quiser descer mais rápido, eu posso dar um fast fall apertando para baixo. Esses são os comandos básicos de movimentação. Além disso, eu tenho também o dash. O dash é uma forma de andar mais rápido e mudar o tamanho da minha hitbox. Isso serve para esquivar de projéteis e blocos inimigos. Então dá pra ver que, apesar de poucos movimentos, o jogo já é bem dinâmico. Eu posso dar dash no ar, eu posso combinar dash, double jump e fast fall. Aí agora as ofensas. Primeiro eu tenho o tiro. O tiro é a arma básica do jogo, que cria um projétil que entra em órbita até que ele colide com alguma coisa, algum objeto ou algum jogador. E esse projétil, durante o desenvolvimento, a gente teve uma ideia bacana. E se ele pudesse virar uma plataforma? E foi isso que aconteceu. Então você pode subir no projétil e navegar. Nesse caso, eu acabei de tocar num item. Esse item a gente criou como uma forma de adicionar um pouco de diversidade no combate. Ele inverte o cenário. Quem está embaixo vai para cima. A gente percebeu que quem está embaixo, com os controles invertidos, fica um pouco em desvantagem. Então, se você quiser reverter a situação e ir para o topo e jogar seu inimigo para baixo, você pode pegar o item que inverte o cenário. Outros itens ainda estão sendo pensados em como serem adicionados no jogo, mas existem infinitas possibilidades. Além do tiro, existe também o ataque melee. Mesmo que você fique sem bala, você ainda pode bater no seu inimigo. Então você chega próximo dele e bate com a rosa. No caso, esse personagem aqui, os 2 personagens eles usam as mesmas armas, pistola e rosa. A gente está pensando na possibilidade de adicionar mais personagens no jogo, talvez cada um tenha algumas características diferentes. Além disso, existem outros modos de jogo que a gente pretende implementar. Esse aqui é o modo básico, quando você perde todas as vidas, o jogo acaba, você pode recomeçar e por aí vai. Mas eu vou mostrar aqui agora as opções. As opções que a gente tem disponível são o tamanho do planeta, ou seja, você pode realmente mudar o tamanho do planeta e aumentar a área de jogo. Esse tamanho pode ser uma porcentagem qualquer. No caso, a gente pretende talvez limitar um pouco mais essa opção para os jogadores não ficarem tão perdidos com valores, diferenças tão pequenas, talvez de 10 em 10% ou de 50 em 50%. É possível mudar o número de vidas dos jogadores, então você pode querer uma partida bem demorada com 30 vidas. O número de balas que os jogadores têm disponíveis, pode botar quantas você quiser, enquanto o valor máximo é 100. E o número de jogadores, como eu disse, você pode ter até 4 jogadores. Por enquanto, os jogadores são só recolos dos 2 jogadores originais, mas futuramente a gente pretende adicionar personagens únicos para cada uma dessas posições. A velocidade da bala também é uma feature interessante, porque você pode querer que fique mais fora de controle, pode querer balas mais devagar. Night Mode apenas muda a cor do cenário, eu vou ativar para mostrar na próxima vez. Eu posso desabilitar o item que faz o planeta girar. Eu posso botar um modo de montaria. O modo de montaria foi um modo bem diferente que a gente pensou, que basicamente os personagens estão montados em ovelhas e eles ficam se movendo sem parar. Você pode apenas direcionar para que lado você quer ir. Mas você continua com todos os comandos que existiam anteriormente, como o ataque da rosa,
seu objetivo, claro, é ser o último sobrevivente da arena. Como features que a gente pretende adicionar futuramente, além de refazer os gráficos do jogo com um estilo mais adequado para um jogo comercial, como esses gráficos foram feitos em apenas 48 horas durante a Jam, a gente pretende adicionar mais personagens, claro, mais modos de jogo e mais variedade nos cenários. Por exemplo, colocar subterrâneos no planeta, colocar plataformas sobre a atmosfera e obstáculos destrutíveis, outras formas de itens. Então são as muitas possibilidades que podemos fazer sobre este protótipo. A gente já testou muitas vezes, o modo multiplayer ele é muito divertido, as pessoas se divertiram bastante, tanto durante o desenvolvimento da Jam e depois as pessoas continuaram jogando e gostando bastante do desempenho do nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi só uma prévia do que o jogo pode ser, ele tem muito potencial. E é isso. Obrigado, pessoal. Até mais.